Senhoras, senhores, continuando aqui então na nossa introdução à lógica, nós estamos vendo, digamos, os operadores, os conectivos. Nós já vimos o operador unário de negação, a negação clássica, que transforma verdade em falsidade e vice-versa, e que significa não, a negação de uma sentença, de uma proposição. Tá? Então, além da negação, nós temos também os operadores, os conectivos que são binários, de forma que o primeiro deles, que é razoável mencionar, é esse aqui, que é o conectivo de conjunção. Esse conectivo formaliza a ideia de e esse conectivo também é uma função de verdade. Então, o conectivo e é uma função de verdade. Só que observem o seguinte: como o conectivo e se dá entre duas proposições, isso significa que nós vamos precisar dos valores de verdade das duas proposições para determinar o valor da conjunção. Então, é como se o que estivesse acontecendo fosse o seguinte: nós temos essa função que vai desse conjunto, que é um produto cartesiano, para esse conjunto, tal que todo um operador binário vai ser uma função definida em um domínio que vai ser um produto, um produto de dois conjuntos. Então isso aqui é como se fosse o seguinte: a primeira combinação possível, você pega a verdade daqui e a verdade daqui. Essa é uma combinação possível. Isso aqui vai nos dar um resultado. Na segunda combinação possível, você pega a verdade daqui e a falsidade daqui. Claro, não precisa ser necessariamente nessa ordem, pode ser em outra. O importante é que todas as combinações possíveis de verdade e falsidade sejam feitas, né? No terceiro caso, já pegamos todas as ocorrências de verdade aqui e combinamos com todas as ocorrências de verdade e falsidade daqui. Agora vamos fazer o mesmo para a falsidade. Então, pegando a falsidade daqui, isso nos dá, lá no outro conjunto, em um primeiro momento, a verdade. E, no final, nós vamos pegar a falsidade e a falsidade. Falsidade daqui, a falsidade daqui. Isso vai ser igual a alguma coisa aqui, nesse conjunto. Então, o que está acontecendo é o seguinte: se você tivesse lá uma proposição atômica P, por exemplo, uma proposição atômica Q, você poderia escrever isso para φ e ψ, se você quisesse falar uma coisa mais geral, tá? Mas vamos fazer assim: pega para P, pega para Q, e aqui tem a conjunção. Então, nós vamos colocar a seguinte situação: são 4 combinações possíveis de valores de verdade. Então, na primeira combinação possível, nós pegamos VV. Então, vamos colocar aqui V e aqui V. Na segunda combinação possível, pegamos V e F. Então, aqui V, aqui F. Na terceira, F, V. F e V. E na última, ambas sentenças falsas. Esse conceito aqui, o E, ele serve para gerar uma sentença molecular, uma sentença, portanto, não atômica. E essa sentença molecular, como um todo, você vai poder dizer dela, dessa sentença como um todo, essa sentença como um todo é composta de duas sentenças básicas, nesse caso aqui são duas sentenças atômicas, e nós vamos dizer que a conjunção das duas é verdadeira quando, por exemplo, ambas forem verdadeiras. Esse parece ser o único caso sensato
para tentar capturar uma pequena parte, um fragmentozinho do E da linguagem natural. Então, aqui eu tenho V e V, ambas verdadeiras, então parece correto dizer que P e Q também é um enunciado verdadeiro. Né? Agora, no segundo mundo possível, P é uma sentença verdadeira e Q é falsa. Portanto, P e Q é uma sentença falsa. O mesmo raciocínio se aplica a esse terceiro mundo possível, essa terceira linha. Né? Aqui P é falso, aqui Q é verdadeiro, então a conjunção como um todo é falsa, e as duas sentenças são falsas, logo a conjunção é falsa. Né? Vejam que o E, nem todo E que aparece na linguagem natural é a conjunção. Né? Se eu falasse, por exemplo, 17 e 19 são primos gêmeos. São primos gêmeos, significa são primos e a diferença entre eles é de 2. Essa sentença não é, esse E que ocorre entre 17 e 19, não é o E da conjunção. O E da conjunção está conectando proposições. Eu poderia dizer o seguinte, 17 é um número primo e 19 é um número primo, mas primos gêmeos não dá, né, para falar isso, porque primos gêmeos, você precisa dos dois objetos no início para caracterizar essa relação. Então, nem toda ocorrência do E na linguagem natural é o E conjunção. Esse E conjunção serve para conectar duas sentenças. Tá? E cada uma dessas sentenças pode ser verdadeira ou falsa. Então, isso aqui é a maneira, digamos, simples de observar, e agora nós podemos completar aqui, né? Então, isso aqui pode ser feito usando essa coluna. Então, nós sabemos que quando eu pego a verdade da primeira proposição, isso aqui se refere, digamos, à primeira parte do E, isso aqui é a segunda parte do E. Quando eu pego V e V, isso aqui dá V, em todos os outros casos, isso dá F. Né? Então, esse conectivo de conjunção é um conectivo importante. Lá na filosofia do atomismo lógico, a conjunção te permite unir as proposições atômicas, né, para tentar dar uma descrição, digamos, da realidade, do mundo como um todo, porque você vai computando. Se você colocasse todas as proposições verdadeiras, o que seria o mundo? O mundo seria a coleção de todas as proposições verdadeiras. Né? Então, uma conjunção. Isso. Só que aí nós vamos ter vários níveis de verdade, né? Que são obtidos a partir de outras proposições, digamos, moleculares ou proposições complexas. Então, um outro conectivo binário que também aparece é a disjunção. Tá? O outro conectivo é a disjunção, que vai ser um conectivo binário com funcionamento bem parecido com o funcionamento estrutural do E, mas vão mudar alguns detalhes, claro, na hora de dar as condições de verdade. Então, a disjunção, isso aqui é o símbolo da disjunção, isso aqui significa o ou, tá? Disjunção é o ou, e a disjunção pode ser definida também como uma função de verdade binária, porque isso aqui é o ou, né? O ou se dá também entre duas coisas, uma coisa ou outra. Claro, tem dois níveis de ou. Tem o ou dito inclusivo e tem o ou dito exclusivo. Daqui a pouco eu explico o que significa, mas nós vamos estar usando sempre no sentido inclusivo. Então aqui o ou também é uma função de verdade binária, então ela se comporta do mesmo modo lá que o E, do ponto de vista de ser binária, né? Só que agora vamos mudar as condições específicas do conectivo. A estrutura é de uma operação binária, né? Que tem como domínio um produto cartesiano. Produto cartesiano, então nós vamos pegar o ou,
da verdade com a verdade, isso vai ser igual a alguma coisa. O ou da verdade com a falsidade vai ser igual a alguma coisa aqui, né? Só tem duas opções. O ou falsidade, verdade, e o ou da falsidade com a falsidade, tá bom? Fazendo aquela tabela para ficar mais simples, então vamos pegar aqui uma sentença atômica P, uma sentença atômica Q e o P ou Q, né? Então aqui nós vamos colocar o seguinte: repetindo aqui as combinações, não necessariamente precisa ser nessa ordem, essa é uma ordem padrão, meio algorítmica para fazer a distribuição dos valores. Então aqui nós temos VV, VF, FV e FF. Quando você está dizendo o ou inclusivo é aquele que afirma, olha, quando você tem uma disjunção, pelo menos um dos dois elementos da disjunção deve ser verdadeiro para a disjunção como um todo ser verdadeira. Então, quando for pelo menos um, quando aqui a gente tiver pelo menos um verdadeiro, pelo menos um, nós vamos ter o ou inclusivo. O ou exclusivo é quando for apenas um. Então vamos lá. No primeiro caso, eu tenho P verdadeiro, Q verdadeiro, portanto P ou Q é também verdadeiro. No segundo caso, P é verdadeiro, Q é uma sentença falsa, consequentemente P ou Q é uma sentença verdadeira. Primeiro caso, o terceiro caso, a primeira ocorrência, temos falsidade, depois verdade, então isso aqui é verdadeiro. A disjunção precisa de apenas uma verdade. Aqui tem apenas uma, apenas uma, apenas uma. Ah, desculpa, pelo menos uma, né? Pelo menos uma, pelo menos uma, pelo menos uma. Aqui tem duas, né? É falso, falso, logo isso aqui é falso. Se nós tivéssemos aqui um conceito, vamos dizer, conceito de ou exclusivo, vamos denotar assim com esse pontinho, né? Nós poderíamos colocar aqui o seguinte: se aqui fosse o ou exclusivo, aqui seria falso, né? Aqui seria falso, porque aqui não é apenas uma sentença que é verdadeira, são duas, tá? Então, esse é o conectivo ou. Aqui nós vamos ter V, V, V e F. Deixe-me ler uma passagem aqui interessante desse livro. Esse livro aqui, O Sentido da Nova Lógica, de um filósofo já conhecido de vocês, que é o Quine. O Quine, ele veio ao Brasil, ele ficou aqui no Brasil em 1942 e ministrou esse curso de lógica na USP. E a partir desse curso que ele ministrou, criaram esse livro aqui chamado O Sentido da Nova Lógica. E aqui é um livro que o Quine, esse é um livro bacana, eu recomendo, tá? Ele divide a lógica em dois níveis, né? A teoria da composição e a teoria da quantificação, sendo a teoria da composição essa parte de lógica proposicional. E aqui ele explica intuitivamente esses conceitos, né? Então vamos lá, essa parte do ou. O Quine nos diz aqui, a citação Quine: o sentido inclusivo de P ou Q pode se exprimir univocamente da maneira P ou Q ou ambos. E o sentido exclusivo pode se exprimir univocamente da maneira P ou Q, mas não ambos. Quando nos deparamos com P ou Q, simplesmente não sabemos, em geral, em qual sentido entendê-lo. Muitas vezes a escolha é indiferente, servindo igualmente ambos sentidos. Então,
Fim da citação. Outra citação do Quine. Citação: se se trata de estabelecer exemplos incontestáveis do uso exclusivo de ou, é preciso imaginar circunstâncias em que a pessoa que usa ou tenha visivelmente o propósito positivo de contradizer a verdade conjunta dos componentes e de fazer isso explicitamente, dentro daquele mesmo enunciado. Tais exemplos são raros, mas existem. Um exemplo dado por Tarski supõe que o menino peça a seu pai que o leve à praia e depois ao cinema. O pai responde em tom de recusa: vamos à praia ou ao cinema. Vamos ou à praia ou ao cinema. Aqui o uso exclusivo é claro. O pai não quer somente prometer, mas simultaneamente prometer e recusar. Mas é muito mais fácil acharmos casos em que a interpretação inclusiva é obrigatória. Por exemplo, quando se decreta que o fornecimento de passaportes se restringe às pessoas que nasceram no país ou casaram com nativos, não se recusam com isto passaportes às pessoas que nasceram no país e se casaram com nativos. Fim da citação. Isso aqui é uma citação que eu fiz mais para fazer propaganda desse livro do Quine, que é um livro bacana, tá? Esse livro aqui, daqui a pouco, no final dessas 20 aulas, você já tem os elementos para lê-lo e estudá-lo em detalhe. É um livro feito aqui no nosso país, né? Então, além disso, além desse conectivo ou, nós vamos ter mais um outro operador que também tem lá a sua importância, né? Isso aqui é um operador bastante importante discutido, que é o operador de implicação, tá?